Muito bem. Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre São José, preparando para a festa dele, que é sábado, né, dia 19. Eu tenho essa imagem aqui, não sei se vocês estão visualizando ela bem, é a imagem que nós usamos no retiro de dezembro, né, a imagem de que São José tem o menino no colo, né. É uma imagem muito significativa, porque isso na tradição judaica era uma coisa quase que impossível, né? O pai, o homem, o macho, o masculino, tomar os filhos, o filho no braço, nos braços. Até porque quem cuidava do filho era a mãe, ela fazia toda a parte prática, né? E quem dava a educação, quem ensinava, quem exortava, quem dizia como as coisas deveriam ser, ela era a figura do pai. Mas aqui a gente vê essa imagem revelando um pouco dessa ternura, né? dessa bondade, desse carinho, desse afeto do pai. Quem não se comove, né? Vendo uma imagem dessa, né? Pai, que ainda mesmo numa cultura hoje pouco transformada, em que o homem hoje tem muito mais acesso aos filhos, ele tem mais proximidade, hoje ele não faz só a parte daquele que educa, mas aquele também que cuida, que dá carinho, dá afeto, dá ternura e tudo mais. Então é uma imagem que reflete a figura do pai, né? Do pai no sentido masculino, né? Do homem, né? Do pai que significa aqui aquele que dá a vida. Muito bem. Essa imagem que está aí, né? Essa imagem de São José, de Maria e de Jesus na carpintaria é um ícone muito bonito que eu gosto muito. É, bem colorido, muito significativo. Vocês podem perceber as cores das roupas, as auréolas, que significa a santidade, o lírio que está sobre a mesa é sinal da pureza, tanto da pureza de José como da pureza de Maria. A expressão do martelo e da tábua, o trabalho, né? E, e tem dois significados, três significados muito interessantes. Primeiro, eles não têm rosto. Por quê? Porque o artista quis, através de um ícone, de uma pintura da Sagrada Família, nos ajudar a nos identificarmos com eles. Né? De maneira especial, vocês, pai, mãe e filhos, a se identificar com eles. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, que nós temos o rosto de São José. O rosto que vai ser impresso ali em São José, em Nossa Senhora e em Jesus, é o nosso rosto. Aqui o, o artista quis expressar que o rosto da Sagrada Família é um rosto extremamente humano, revestido da divindade, mas humano, não perdendo essa realidade de José e de Maria. Eles são santos, eles são, eles são iluminados, são conduzidos, são criados pelo divino, mas são humanos. Então, isso retrata o quê? De que eles tiveram dificuldades, passaram por dificuldades, sofrimentos, que foram humanos. Tão humanos quanto a sua família, quanto você, pai, quanto você, mãe, quanto você, filho. Né? Então, é essa humanidade que o artista quer transmitir a nós, né? Envolto da divindade. Um outro aspecto desse ícone é o laço vermelho que Maria tem ali nas mãos, que já simboliza, significa, sinaliza o martírio. Né? Ao mesmo tempo, a mãe que dá o filho, que dá a luz ao filho, que dá carne ao filho, que gera, que traz ao mundo o filho, né, de Deus, será a mãe que também depois estará aos pés da cruz, diante do martírio do filho, do sangue que o filho vai derramar por nós, e que através desse sangue ele vai transformar, renovar a face da terra. Né? Então, essa imagem é muito significativa. Um aspecto também é que na figura de José, né, e o escolhido por Deus para ser o pai de Jesus,
está escondida, na figura humana de José, está escondida a figura divina. No fundo, José se esconde dentro da divindade, mas a humanidade de José também revela a divindade. Ele representa aqui a imagem do Pai do céu, né? A qual ele vai exercer essa função de pai, essa vocação de pai, essa missão de pai, com a graça, com a força e com a fé, né, em Deus Pai. Por isso, visualizar a figura de José é também poder contemplar o rosto de Deus Pai, né? Embora quem aparece é Deus Pai, né? José é, ele é a figura, ele é a imagem de Deus Pai. Por quê? Porque ele está escondido em Deus Pai. O silêncio de José revela isso, né? São José vive dentro do Pai do céu, na sua relação, na sua comunhão, na sua vida de fé, né? E, sobretudo, no seu amor a Deus. Então, o que transparece na vida desse homem é a figura do Pai, né? Por isso, ele faz muito bem esse papel, né? E nós podemos olhar para ele e também fazermos essa leitura, né, da imagem do Pai nele. Muito bem. José quem é? É o santo dos anônimos, né? Dos trabalhadores que falam com as mãos, do silêncio operoso e da discrição, né? Quem diz isso é um teólogo italiano. Ele diz: é, a vida de São José está escondida dentro da vida divina. Por isso ele não aparece. Por isso a Bíblia fala muito pouco dele. Mas aonde que nós podemos ouvir a voz de São José? Através do trabalhador comum, do homem, da mulher que trabalham, que saem de casa, seja para trabalhar na loja, na fábrica, na empresa, atrás de um computador, na bolé de um caminhão, com um bisturi na mão fazendo uma cirurgia, atendendo, varrendo a rua, né? Cozinhando, fazendo pão, um açougue, na verdureira. Ali estão as mãos do silêncio operoso e da discrição de São José. Escondido atrás de um jaleco, atrás de um balcão, atrás de um volante, atrás de um computador, ali estão as mãos, poderíamos dizer, na expressão de um homem que viveu de uma maneira anônima, como todos os trabalhadores e trabalhadoras, na maioria das vezes, vivem de maneira anônima, né? No anonimato. Mas sem eles, as coisas não poderiam acontecer, né? Lembra com a greve dos caminhoneiros, a gente se deu conta como os caminhoneiros eram importantes em nosso país, né? Eles conseguiram parar um país, né, com 200 milhões de habitantes, né? Uma máquina, uma das maiores máquinas do mundo, eles conseguiram parar através da greve, né? Isso representa como eles vivem no anonimato, né? Como um caminhoneiro na sua profissão, vive no anonimato. Ninguém se dá conta de que tudo que existe dentro dos supermercados, das lojas, das empresas, das fábricas e tudo mais, dependem deles, porque eles são aqueles que transportam, né, a matéria-prima, a obra-prima. É esse silêncio operoso. A gente chega num lugar e contempla, por exemplo, vamos falar um pouco da profissão de São José, contempla uma obra de arte, né? Uma cozinha toda de madeira, e a gente nem imagina o trabalho que deu para fazer, né? Que por trás daquela bela cozinha, daquela obra de arte em madeira, alguém trabalhou 2, 3 meses para que ela pudesse estar ali. Então, é esse silêncio operoso, esse silêncio que faz, né? Até a gente entender isso, não é o barulho que faz, mas é o silêncio que faz. E levando isso para a nossa vida espiritual, né? O silêncio, o nosso silêncio interior faz com que também a palavra que lemos, a nossa vida de oração, a nossa relação com Deus, opere em nós, trabalhe em nós. Eu acredito que nenhuma pessoa pode trabalhar no barulho, pode trabalhar no agito. Todos precisam do silêncio, da concentração, né?
Alguns mais, talvez, outros um pouco menos, mas é fundamental o silêncio e a concentração para poder se trabalhar. Então, é nesse silêncio, nesse escondimento, nesse anonimato, que São José realiza a obra de Deus. Dele nós não temos nenhuma palavra na Bíblia, nenhuma palavra, apenas os sonhos. Não saiu da boca de São José nenhuma palavra. Da de Maria ainda nós temos algumas, né? Sobretudo ali o questionamento do anjo, depois a visita a Isabel, mas de São José nós não temos, né? Não temos. Assim que o teólogo descreve José, o esposo de Maria, aquele que assume a paternidade terrena de Jesus, né? Como já havíamos falado antes. O Papa Francisco trabalhou naquela carta apostólica a expressão, né, pai do coração, patris cordis, ou seja, pai do coração, que evita tudo isso e mostra que pelo coração e o amor a Maria e a Jesus, ele se fez realmente pai assumindo todas as responsabilidades, né? Mesmo que ele fosse um pai adotivo, fosse um, entre aspas, vamos usar essa linguagem porque é essa que se usa, né? A igreja chama-o de pai adotivo, mas no fundo ele é um padrasto, né? Porque o pai dele é o pai do céu, quem o gera é o pai do céu, é a divindade. Mas, de uma certa forma, São José assume essa paternidade como responsabilidade. Isso faz pensar que um pai ele tem uma responsabilidade de revelar para o filho, de mostrar para o filho, aqui a figura masculina, né, o seu coração. Por isso, pai de coração. Né? Não apenas que ele é pai de sangue, que ele é pai que gerou, que deu a vida biologicamente, mas o pai que dá a vida, né, amando o filho. Por isso, pai de coração. Pai que ama o filho a partir das suas entranhas, a partir das suas vísceras, viscere materne, quer dizer, a partir daquilo que o faz realmente pai. O que faz um homem pai? O amor. Me desculpe quem não concorda, mas nesses anos todos trabalhando com pais e trabalhando com filhos, com jovens, a gente vê isso. Né? O que faz um pai ser pai é o amor, é o coração. Né? Porque gerar um filho biologicamente pode ser fácil. Né? Hoje se fala até das barrigas de aluguel, né? Que é uma realidade hoje muito presente no mundo moderno, pós-moderno. Mas o que faz gerar, de fato, a personalidade, o coração, as qualidades, a vida interior de uma criança é o amor. Né? Então, um filho só pode ser gerado de fato neste mundo se ele é gerado interiormente, né? Dentro do coração. Dentro do coração, né? Então, isso é fundamental. Por isso, os evangelhos não qualificam apenas, se referem como naturalidade a Jesus como filho do carpinteiro. Não é ele o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Né? O filho do carpinteiro quer dizer o filho de um homem simples, né? De um homem trabalhador, o filho de José. Por isso, sabemos que o coração é a sede da empatia, do sentimento profundo, da solidariedade, da compaixão e principalmente do amor, da espiritualidade, da ética, numa palavra, da inteligência cordial, emocional e sensível. São José é um homem completo. Ele traz uma inteligência cordial, emocional e sensível. Né? Por quê? Porque São José, ele, diferente de nós homens, muitas vezes, São José é um homem extremamente sensível, é um homem extremamente humano, afetivo. Tanto que o Papa fala São José, o pai da ternura, né? Que é essa inteligência que nós recebemos também para o emocional, a inteligência emocional. Que muitas vezes nós, homens, negamos essa inteligência, ficamos no racional.
Quando para uma mulher um detalhe, um olhar, um jeito, uma delicadeza muda tudo, para um homem isso passa batido. Né? Muitas vezes diz, larga de besteira, isso aí é besteira, não é? Nós, homens, muitas vezes agimos dessa maneira, né? E expressamos com frieza, né? É isso. E não quer dizer que não existam homens mais sensíveis e tudo mais. Existem, mas é muito difícil para um homem, por causa da sua parte racional, né? Que o faz, às vezes, aparentemente ele ser frio. No fundo, ele não é frio, é que ele não consegue expressar seu emocional. Ele é muito mais fechado, muito mais seco. A mulher não, a mulher fala o que está sentindo, ela fala e chora e mostra, o homem não, ele tem muito mais dificuldade. Mas ele sente, tanto sente que no momento em que ele consegue encontrar alguém que o acolha, ele é capaz de desabar, de mostrar, de revelar toda essa parte sensível, né, emocional, humana, afetiva e importante no ser humano. Porque enquanto a gente não coloca para fora isso, nós também não conseguimos trabalhar isso. Se uma pessoa tem dificuldade em reconhecer o seu emocional, a sua parte afetiva, humana, sensível, ela também terá dificuldade de trabalhar isso. Né? Por isso, os homens morrem mais cedo. Por quê? Porque eles não reclamam, eles não pedem para ir no médico, eles têm medo do médico, no fundo, né? Medo de descobrir alguma doença, eles inculcam, mas eles não falam nada, não tá bom, são capazes de ficar com a dor, não falam. Muitas vezes, quando falam ou vão atrás para ver, já é tarde demais. A doença já tomou conta. As mulheres não, por isso elas vivem mais, porque qualquer coisa elas já recorrem, já buscam ajuda, já. O homem não. Ele se fecha no seu mundo, muitas vezes, racional, né? Difícil. José também é chamado o homem do silêncio, né? Mais que em nada temos, não tem nada de omissão aqui. Às vezes a gente faz uma reflexão errada sobre o silêncio, né? Para muitos, silenciar é fechar a boca, é tacere, né? Mas não é. O silêncio, mais do que fechar a boca, que também é fisicamente, é descer até o coração, é fazer a experiência de descida, né? E aí por isso que é silenciando que vemos melhor e escutamos o chamado do coração. É ali que nascem visões que dão sentido à vida e nos alimentam a esperança. Sem o silêncio, será muito difícil escutarmos. Silêncio tem tudo a ver com escuta, né? Sem o silêncio, a gente não escuta. E aqui o silêncio interior, mais do que o silêncio exterior, já disse. Escutando, a gente vê. Porque dentro da tradição judaica, a fé entra pelos ouvidos. Para quê? Para abrir os olhos. Né? Então, o silêncio nos ajuda a escutar Deus. E através dessa escuta, nós vamos enxergar, nós vamos ver, vamos perceber, vamos sentir. Né? Daí podemos dizer um homem que é capaz de silenciar para escutar e, ao mesmo tempo, enxergar. José consegue enxergar muito mais do que os outros homens da época, porque ele é capaz de escutar. Ele é capaz de escutar. E aqui nós precisamos aprender muito, homem e mulher, a escutar, a fazer mais silêncio e escutar. Até mesmo para escutar o outro. Pode ser que dentro da relação conjugal a gente não esteja escutando o outro. Dentro da vida comunitária, como eu vivo aqui em 16 pessoas, será muito difícil escutar a necessidade do outro se eu não tenho essa dimensão silenciosa, né? Por quê? Porque o silêncio me faz sensível, sensível. A falta do silêncio me faz é como se a gente colocasse uma espécie de tapa no ouvido e não ouvisse nada. A gente se torna insensível, nada atinge, né,
o silêncio nos faz pessoas sensíveis. Então será muito mais fácil ouvir o apelo no casamento, ouvir o apelo do outro, né? Ouvir o apelo dos filhos, né? Até de perceber, às vezes, quando um filho precisa mais de mim, né? Às vezes, muitos pais, diante da loucura da vida, do trabalho, só vai se dar conta de que o filho está precisando de uma ajuda depois que ele adoeceu, né? Isso é uma coisa muito comum hoje, né? O pai e a mãe só vai se dar conta de que o filho está passando por uma doença psíquica depois que ele começa a ver que o braço do menino, da menina, está todo cortado, né? Aí ele se dá conta, mas como isso? Eu não vi isso. Como eu não. Quer dizer, você não ouviu o grito. Mas ela não gritou, ela não veio falar, ela não pediu, mas não se trata desse grito, não se trata desse pedido, né? Então, o silêncio, ele nos ajuda a escutar a necessidade do outro. São José se dá conta da necessidade de Maria e no primeiro momento trata ela não com indiferença, mas com silêncio, porque ele precisava entender. Ele trata ela com ternura, com respeito, com justiça, como diz a Bíblia, porque ele é um homem do silêncio. Ele consegue escutar além da aparência, porque nem sempre aquilo que aparenta é, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque ela é muito importante na vida de São José. Não é um silêncio omisso. Eu fecho a boca porque eu não quero falar com você, né? Esse é um silêncio estéril, um silêncio fecundo, um silêncio que gera. Aqui um outro aspecto é dessa habitação trinitária, né? Na vida da família sagrada, da família, da Sagrada Família, né? Aqui José não fala porque é o portador desse mistério abissal no qual o Pai habita. José se faz a pessoa que apresenta pelo seu silêncio o mistério do Pai. José não fala do mistério, né? José apresenta o mistério através do seu silêncio. É interessante isso daqui. O silêncio, uma vida vivida no silêncio, um silêncio fecundo, no silêncio de Deus, ela não precisa ser comunicada verbalmente. É muito fácil as pessoas lerem a vida dessa pessoa através do seu comportamento. Então, o comportamento de José, a atitude de José, a vida de José comunica esse mistério de Deus, essa relação de Deus na família de Nazaré. E ele acaba sendo aqui a sombra do Pai, a própria personificação terrestre do Pai Celeste, né? Quando a gente olha para José, a gente sente através das suas virtudes, do seu comportamento, essa imagem de Deus Pai. Por isso, personificação. Ou seja, ele representa a pessoa terrestre do Pai do céu. E aqui é muito interessante, por quê? Porque os filhos, né, precisam também fazer essa experiência na figura do pai e da mãe. Os filhos precisam encontrar também Deus no pai e na mãe. É uma boa pergunta agora que a gente pode fazer, né? Como casal, como marido e mulher, como família, né? E, e se não temos filhos, no caso ainda da Priscila, é, mas tem os sobrinhos, tem as pessoas próximas, né? Será, e eu, no meu caso aqui, os seminaristas, né? Será que as pessoas conseguem ver essa imagem divina em nós? Será que o filho consegue ler essa imagem divina, né? O filho e a filha na figura do pai, na figura da mãe? Como nós podemos contemplar em São José essa presença divina de Deus Pai nele, né? Uma boa pergunta. Você, pai e mãe, transmite Deus, testemunha Deus, comunica Deus através da sua vida para os seus filhos, a ponto deles reconhecerem em você um homem de Deus, uma mulher de Deus? Só é capaz de gerar o divino quem for feito divino. Foi o que ocorreu com Maria. Se ela não tivesse dito fiat, faça-se, o filho não teria sido concebido e nascido dela. Como entender isso daqui? A divindade só pode, o divino, Deus, só pode ter
Aliás, nós só podemos nos tornar divinos, e esse é o grande projeto de Deus da encarnação, vir a esse mundo para quê? Para divinizar o nosso humano, para fazer com que o nosso humano também participasse da divindade, entrasse na divindade, fizesse experiência da divindade, e o divino pudesse habitar de tal maneira no ser humano que o ser humano pudesse ser divino. Esse é o projeto de Deus original desde a criação. Mas com a encarnação do Verbo, Jesus vem recuperar esse projeto que o pecado tinha ferido, machucado, roubado. Então, foi o que aconteceu em Maria. Deus predestinou Maria, Deus preparou Maria, Deus fez Maria como ela é, né? Mas ela poderia ter dito não. Né? Como nossos pais, né, disseram não. Porque nós éramos lá no início, né, da criação, homem e mulher, Adão e Eva, nós éramos como Maria. A diferença é que Maria disse sim e nós, lá no início, dissemos não. Né? E Deus não pôde divinizar a sua obra por causa do não. Agora, em Maria, que é símbolo do humano, da nova humanidade, né, da nova Eva, da nova mulher, do novo ser humano, em Maria, nós também, como ela, podemos ser divinizados. Foi o sim dela que pôde fazer com que a divindade entrasse na nossa humanidade. Então, foi através de Maria que o Filho trouxe à nossa humanidade a divindade. Essa porção divina de Maria é raramente assumida por nós. Esquecemos que sem Maria não haveria o Cristo, né? E aqui esse advertir, precisamos sempre estar refletindo sobre isso, pensando sobre isso e aderindo isso. Né? Como podemos conceber a encarnação do Verbo sem a figura de Maria? Não é possível. Ela é o grande instrumento de Deus, né? Para que esse elo, para que essa ponte pudesse acontecer. E José participa desse sim, desse fiat, né? Não de uma maneira física, carnal, mas totalmente espiritual. Por isso ele é pai do coração. E aí nós assumimos o Cristo como Deus encarnado, mas precisamos ainda assumir esse olhar sobre Maria. São José ficou de fora? Questiona. Minha tese é que a família divina inteira se autocomunicou ao mundo. Assim se fecha o círculo. A família divina está para sempre na família humana, que foi assumida por Maria, por Jesus e por José. Na verdade, é o Papa Francisco que diz isso. Entender como isso? Entender que quanto mais eu olho para a família divina, quanto mais eu olho para Maria, quanto mais eu olho para José como exemplo, muito mais a minha família se torna divina. De que maneira isso? Como uma mágica? Não. Vamos entender que quando nós, por exemplo, fixamos a nossa vida, fixamos o nosso olhar, o nosso coração em pessoas, em modelos, em ídolos, em imagens, o quanto isso reflete na nossa vida. E até falas que as pessoas dizem, às vezes a gente acaba assumindo e fazendo aquilo que as pessoas nos mandam fazer. Né? Então, aqui pode ser o contrário. A gente olha para a família de São José e de Maria e de Jesus e pode assumir para nós essa família divina, né? Dentro da nossa família humana, que tem defeitos, que tem falhas, que tem limites, que tem pecados, para que a nossa família possa ir se configurando, tomando forma da família divina. Esse é o sentido. Por isso não existe um exemplo mais perfeito, mais importante que a gente possa olhar. Tantas pessoas olham os modelos das famílias da telenovela, dos filmes, né, que de uma certa forma são fictícias, são mentiras, são ilusão, né, e tentam copiar. Mas, na verdade, a cópia, né, que nós precisamos ter diante dos nossos olhos é da família de Nazaré. Né? É a família humana que assumiu totalmente a divindade. Porque esse é o projeto. A nossa família humana deve ser revestida do divino, né? Do eterno, daquilo que é Deus.
E por isso aqui acontece uma revolução da ternura, né? São José, Maria, e eles são os revolucionários da ternura. O Papa Francisco já fala na Fratelli Tutti, fala que há lugar para o amor com ternura para com os pequenos e mais débeis e aos mais pobres. A ternura é uma relação doce, suave, como a mão que acaricia. Ela é uma derivação do cuidado essencial. Quer dizer, onde não há ternura, não há cuidado. Onde não há ternura, não há afeto. Onde não há ternura, não há relação. Onde não há ternura, não há comunhão. E o Papa fala dessa relação, né, de São José com Jesus e Maria, numa relação profundamente de ternura, de carinho, de afeto, é, mas também ele fala dessa relação com a própria natureza, com o próprio cosmos, né? E também com o outro. É com o outro. Interessante que às vezes a gente ouve muito isso, né? Ah, meu pai, minha mãe, ele é tão humano lá no trabalho dele, tão bom, tão generoso, mas em casa ele é tão duro, né? Ele é tão áspero, ele é tão grosso, ele é tão mal educado. A gente já ouviu isso, né? Na verdade, aquilo que a gente reproduz fora é aquilo que a gente deve viver dentro. A ternura é uma virtude que precisa ser cultivada constantemente em nós. Ela é a representação de tudo aquilo que é suave, que é dócil. Não tem nada a ver uma pessoa terna com uma pessoa melosa, uma pessoa blá blá blá, blá. Não é isto. A ternura é uma virtude fundamental na formação da família. E José, o Papa Francisco diz, é um portador desse cuidado, dessa ternura. Né? Claro que a ternura ela ganha uma densidade maior nas mulheres, como eu falei no início, pois são elas que cuidam por 9 meses a vida que cresce dentro delas. Então, elas vivem uma experiência diferente de nós homens. Mas mesmo assim, o homem pode fazer a mesma experiência que a mãe faz. Até a gente percebe que quando o pai ele tem um acesso maior aos filhos, ele consegue ele consegue expressar essa ternura, ele consegue expressar essa sensibilidade. Na minha casa, eu posso dizer com certeza, né, que quando eu era pequeno, minha mãe era mais terna e meu pai era mais duro. Mas depois que nós crescemos, a minha mãe, não sei por que, ficou mais dura e o meu pai se tornou um homem mais terno, né? Eu me lembro desde quando eu voltava de férias para casa, eu tenho muito essa imagem, né, do meu pai sendo um homem terno, cuidadoso, afetuoso. E depois, então, que eu fui ordenado sacerdote, muito mais ainda, né? Muito mais afetuoso, cuidadoso. As minhas sobrinhas, para vocês terem uma ideia, elas têm verdadeira veneração pelo meu pai. A minha sobrinha mais velha, que era muito próxima do meu pai, né? Meu pai era capaz de rolar com ela no chão, levar no cinema, brincar na praça, andar de bicicleta, viajar, não sei mais o que, tá, 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 tá. Com a doença e a morte do meu pai, ela adquiriu uma doença autoimune, que, né, que estava, digamos, parada, e que veio para fora, de tanto que ela sofreu, né? Tanto que ela sofreu. Né? Porque ele era muito afetuoso com ela, muito terno, né? E também conosco, mas muito mais com ela, né? Pela idade, pela maturidade dele, né? Por isso que a gente diz que os avós são aqueles que deixam os netos fazerem tudo. Primeiro, porque eles não são responsáveis da educação dos filhos, dos netos, né? E segundo, porque a mentalidade mudou. Eles se tornaram pessoas mais humanas. E é esse o sentido da vida, nos fazer pessoas mais humanas, né? Muito mais humanas. Aqui nós referimos a José como pai e esposo. É uma pessoa corajosa que assumiu uma jovem grávida e a levou para casa. Sabe lá Deus os comentários dessa pequena vila onde todos sabem tudo de todos, né? Bom, se a gente vive numa cidade como Brusque, como Gaspar, que todo mundo já sabe tudo de todos, imagine Nazaré, que era um buraquinho. Não o fez sem preocupação, disse que era um homem justo, né? A Bíblia fala
que São José com certeza se preocupou, mas não se preocupou com ele, se preocupou com Maria, né? Com Maria. E aqui o silêncio de José não é um mutismo de quem não tem nada para dizer, mas é um operário, como eu já disse antes, que fala pelas mãos e pelo exemplo justo. Esse poeta católico escreve sobre São José dizendo assim: ele amava muito São José, e ele escreve: o silêncio é o pai da palavra. Aí em Nazaré há somente 3 pessoas muito pobres que simplesmente se amam. São aqueles que irão mudar o rosto da terra. Ele escreve isso num de seus livros em 1934. E, de fato, aonde a imagem da Sagrada Família é impressa no sentido espiritual, né? Não no sentido físico, né? Porque todo mundo tem a imagem da Sagrada Família em casa, na maioria das vezes. Mas aonde ela é impressa no sentido humano, espiritual, na pessoa, né? Ela muda o rosto. Ela é capaz de mudar o rosto de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade. Até porque vivemos uma sociedade, infelizmente, é, é, que sente falta de pai e de mãe, né? Falta-nos um rosto paterno. E aí a necessidade sempre de procurarmos um rosto do pai, né? Por vários motivos, ou porque o pai foi ausente, ou porque o pai trabalhava fora e não, né, ausente, porque o pai foi embora de casa cedo, porque o pai nunca assumiu a mãe, porque o pai foi um erro, porque o pai, enfim, porque o pai morreu, tem muitos casos que o pai morreu, né? Porque os pais se separaram. Então, essa ausência do pai, né, da figura paterna, ela é muito presente na nossa vida hoje. Eu digo que hoje os filhos, as crianças, eles recebem muito mais essa proximidade do pai, por exemplo, do que nós, que somos aí da década de 70, né, de 60, de 50, muito menos ainda, né? Há uma razão mais profunda que cabe à teologia investigar. O Pai eterno é o mistério absoluto para o qual não há palavras. Ele não fala, quem fala é o Filho. Mas como disse Jesus, que seu Pai trabalha e ele também trabalha. O Pai trabalha no silêncio. Então, a figura de São José é a expressão do Pai que trabalha no silêncio, mas que a figura dele é fundamental para estruturar a nossa personalidade, a nossa vida. No caso do Pai do Céu, a nossa vida espiritual. No caso do Pai da Terra, a nossa vida psíquica, né? A nossa vida humana, afetiva. Quanto é importante a figura do Pai. E vocês que têm filhos, né, pequenos, que ainda vão ter, né, Adelso? Que ou que já estão criando, ou que já estão criados, sabem disso e se não sabem, precisam focar muito nessa realidade, né? A ausência do pai pode gerar problemas terríveis na relação, no comportamento, na personalidade do filho, né? Mas a presença do pai pode também dar consistência à personalidade, né? Uma personalidade mais constituída mais a partir mais integrada, essa é a palavra, né? Mais integrada. Se há muita personalidade desintegrada, todos nós temos um pouco a personalidade desintegrada, todos nós temos limites, né, na nossa personalidade. Mas sabemos que a figura do pai e da mãe, e aqui a figura do pai que nós estamos trabalhando, é fundamental na formação dessa personalidade. Nós terminamos hoje, né, na verdade, fizemos quase 6 dias o curso do Enneagrama, que é o autoconhecimento, né? Você passa a conhecer que tipo você é, que personalidade você tem. E aí ela é representada por um número. E aí mostra todos os limites dessa personalidade, as asas, né, que sustenta a personalidade, e a essência dessa personalidade. A essência é aquilo que é bom, aquilo que a gente tem que lutar para alcançar. Nessa questão aqui,
A essência de São José, o protótipo de São José, o modelo de São José, a figura de São José é perfeita para que um pai possa buscar crescer na sua essência, né, como pai, como mãe também. Muito bem, passei do horário, peço desculpas, né? Avancei um pouquinho, né? Estão me olhando agora que eu estou vendo a cara de vocês. É muito interessante, né? É uma coisa fantástica, né? Estudar sobre São José, a gente pensa assim, ah, é um coitadinho, né? Uma imagenzinha ali de São José e tal, né? Não, não, nada coitadinho. São José é um homem que tem muitas virtudes que pode nos ensinar muito, né? Dentro dessa realidade, né? Espero que vocês não tenham dormido. E a gente pode explorar muito aqui a questão humana afetiva, né? De São José. Muito, muito, muito. Por exemplo, essa imagem, ela fala muito, como eu falei no início, né? Eu tenho uma imagem, eu tenho. Engraçado que essa imagem apareceu depois que meu pai morreu, né? Eu pedi a Deus que ele me desse uma imagem, inclusive foi num dos retiros que eu estava pregando e trabalhando a figura de São José. Meu pai morreu há quase 7 anos. Ele teve um câncer no cérebro e lutou 4 anos, né? Mas em 2015 veio a falecer. É, E aí, depois de um tempo, eu pedi a Deus que me desse uma imagem da minha infância que eu não tinha, a qual o meu pai, eu visse meu pai comigo, né? Assim, uma imagem do filho pequeno com o pai. Isso é muito difícil, né? A gente conseguir, né? Muito difícil. Daqui 10 minutos vai terminar, né? Já estou terminando já. Isso é muito difícil a gente conseguir, porque isso fica no inconsciente e elas existem. Mas algumas vezes essas imagens no relacionamento com o pai, com a mãe, elas podem ter sido bloqueadas. No meu caso, eu tinha algumas e muitas imagens bloqueadas, né? E eu pedi, e num retiro veio. Meu pai, né, numa casa de madeira, que eu não me lembro, mas que nós morávamos, depois eu confirmei tudo com a minha mãe. Tinha um tanque na varanda do fundo, e meu pai, num dia de calor, encheu esse tanque de água, e eu deveria ter uns 3 anos, acho, 2, 3 anos. Ele me enfiou dentro daquele tanque gelado, aí ele me erguia e enfiava no tanque, me mergulhava, enfiava, e molhava a minha cabeça, e brincava comigo, e, meu, pensa o dia que essa imagem veio, né, assim, a minha mente, veio do inconsciente para o consciente, como essa imagem me fez um bem, sabe? Tanto que eu guardo essa imagem como algo precioso. E tem tudo a ver, por quê? Porque alguns meses antes do meu pai morrer, antes dele ficar direto na cama, né, porque ele ficou paralisado, o tumor atingiu uma parte do cérebro que ele ficou paralisado por 9, 10 meses na cama, até morrer. Só funcionava do pescoço para baixo. Aliás, só funcionava do pescoço para cima. Do pescoço para baixo não funcionava. Ele recebia todo o alimento por sonda e tudo mais, né? Mas nós fizemos uma casa na praia para que ele pudesse. A gente não sabia que ele ia ficar imóvel, né? A gente achava que pelo menos uns 2, 3 anos ele pudesse durar e ele teria uma qualidade maior de vida. Então, nós levamos ele no começo, depois que construímos a casa, levamos ele na praia, ele adorava o mar, e a gente carregou ele até a praia, a gente pegava balde de água e jogava nele. Olha só o inconsciente como. E eu fazia isso. Eu fiz isso. Ainda eu falava para minha sobrinha assim: tira foto do vô sendo banhado aqui com água gelada, fresca, e ele ri, e aí ele se divertia, sabe? Porque talvez a gente não vai ver mais essa imagem. Mas era o meu inconsciente devolvendo ao meu pai aquilo que eu tinha recebido na minha infância. E só depois eu fui descobrir isso pela oração que Deus me deu como graça, né? Pela imagem que Deus me deu através da oração como graça, né? E isso foi fantástico, né? Me ajudou muito a, a... Eu, graças a Deus, vivi. Eu sempre tive um embate com meu pai, né? Sempre a gente foi meio assim. Mas depois que eu entrei no seminário, depois que eu fui ordenado padre, tudo isso mudou. E mais, né? Quando ele ficou doente. Eu tive a oportunidade de ter muitas conversas com meu pai, doente.
de pedir perdão, de dialogar, de rir, de chorar, de fazer as coisas que ele queria comer, de, nos últimos 10 dias da vida dele, celebrando a missa aos pés da cama, aos pés da cruz. Então eu carrego assim uma leveza no meu relacionamento com meu pai, que me ajuda muito hoje na minha relação com Deus Pai e também na relação com os seminaristas. Eu fui um formador no início diferente do formador que eu sou hoje. Também pela falta de experiência, mas hoje eu me considero um pai melhor. Eu fui um pai duro, um pai seco, um pai. Hoje eu também sou, mas mais humano, mais fraterno, mais sensível, mais afetuoso, mais próximo, entendeu? E tudo isso vem dessa experiência que eu fiz durante a vida com meu pai, né? Foi fundamental, foi fundamental. Então, mas uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Talvez Jesus não teria sido o homem que ele foi se a relação dele com o pai dele tivesse sido diferente. Ou se o pai dele tivesse sido ausente, não tivesse um pai, Maria tivesse sido mãe solteira, né? Com certeza seria diferente, né? Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem. Isso revela para nós que o nosso humano ele tem fragilidades, tem limites, né? E isso é fundamental. Sábado é dia de São José, não se esqueçam, sábado é dia da gente, olha ali, a Priscila e o Adelso, né? Adelso está atrás da Priscila escondido. Sábado é dia de São José, então é dia de solenidade, é dia de festa, né? Festejem esse dia, né? Festejem o dia de São José como o dia da família, né? O dia do pai, reza em família, faça churrasco, passeie, né? Celebrem a vida. Tá bom, meus queridos? Vou dar a bênção para vocês, então. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma excelente noite e até amanhã a equipe Nossa Senhora de Lourdes, né? Que nos encontramos lá na casa da Priscila e do Aderso. Tchau, tchau, gente. Obrigado.